O episódio do Totalks de hoje, nós vamos falar sobre moda, comportamento, moda principalmente masculina, mas também sobre tendências, com um baita especialista sobre isso tudo, que é o Felipe Rembe. Prazer te ter aqui, Felipe. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui. Então, a gente está há horas já tentando nos conectar aqui, mas é um prazer estar aqui contigo. Legal, sim, eu sei que tu tem um trabalho absurdo, né, principalmente em épocas de troca de coleção. Sim. Hoje tu estás como diretor da aduana, Uhum. né, então para nós aqui do Shopping Total foi maravilhoso também ter aqui, porque tu Sim. deu uma mudada, né, bastante forte nesse sentido de visual merchandise da loja e tudo mais, mas tu teve também já outras histórias na tua vida que eu acho que é legal tu contar aqui para nós, para dar o start desse Totalks. Perfeito, vamos lá então. Bom, eu iniciei empreendendo em 2011. Eu tive a loja Rembe. Antes, minha formação, eu sou formado em administração, tive especialização em outras áreas, mas sempre fui muito ligado à experiência, né? E aí, em 2011, eu quis empreender. Na verdade, eu queria montar um parque de diversões, né? Algumas pessoas sabem disso. Eu queria montar um parque de diversões em Gramado. Olha só. Puxa vida! E lá não tinha tanta coisa ainda. Só que aí fiz todo o business plan e quando eu fui ver o preço de uma montanha-russa, eu já resolvi trocar minha... Tu viu que não era tão divertido Não era assim, nada né? divertido. Então, mas eu sempre levei essa minha paixão pelo parque de diversões, a experiência. Então, acho que eu levei sempre muito isso para o meu trabalho, né? Claro que eu acabei entrando na moda masculina, foi algo que eu sempre gostei quando eu morei nos Estados Unidos. Eu sempre gostava muito do varejo e acompanhava muito não somente sobre moda, mas sempre comprei a roupa olhando a costura por dentro e gostava da iluminação, da música, então sempre me chamou muita atenção. E aí, quando eu fui empreender, eu acabei fazendo uma pesquisa de mercado, vi que a moda masculina cada vez crescendo mais, né? Não só pelo, pelo potencial de consumo, mas o homem cada vez mais vaidoso e se permitindo consumir também. Naquele período tinha uma pesquisa sobre cosméticos, era um absurdo o quanto esse mercado, tu conhece, sabe bem sobre isso. E aí acabei montando a Rembe em 2011, uma loja multimarca aqui em Porto Alegre, que ficou durante 10 anos e focada no universo masculino, em moda e design. Então tinha também não só a parte de vestuário, que eu tinha uma curadoria focada com marcas nacionais. Então tinha o Ricardo Almeida, que era um grande parceiro, tinha Reserva, tinha Fox, mas tinha muitas marcas de fora também que eu trazia. Algumas marcas argentinas que ainda não eram muito conhecidas, umas marcas, tinha Armani, tinha Zegna, tinha bastante coisa legal. E aí, e durante aquele período, a Rembe também tinha todo um lado de design. Então tinha a parte de casa, e tinha uma barbearia, tinha uma floricultura, a gente fazia eventos bastante sistemáticos, né, onde a loja não era o ponto somente de compra e venda, mas era mais um ponto de encontro. E isso que já vinha muito forte lá fora, mas aqui ainda não tinha aparecido. E aí, com isso, teve esse período aí. Até foi considerada a melhor loja pela GQ e pela revista Alpha. Daí eu entrei junto com a Farfetch, a gente fez o Farfetch Fashion Tour. Foi a Rembe e a NK Store, as duas únicas brasileiras junto. E daí, em 2021, passado esse período, os de 10 anos, estão passado de pandemia, e tive uma questão de contrato, de locação, e acabei resolvendo pensar em mudar o ponto. E no final, acabei não dando certo o novo ponto e encerrei aquele momento. Mas a Rembe sempre esteve muito comigo, assim, continuou até o momento que eu logo abri uma empresa de consultoria. Abri a empresa de consultoria, que era Felipe Rembe Forma Conteúdo, né? Então continuou os meus pilares, que eu sempre trabalhei muito forte, que é a curadoria de produtos, gestão de pessoas, atendimento, experiência de loja, são meus pilares que eu sempre busquei e coloquei na Rembe, e também todos os meus clientes, e hoje na aduana. E nisso, quando inicio
com a consultoria foi uma surpresa para mim, porque começou a abrir vários leques, e não fiquei somente na moda masculina, mas fui fazer direção criativa para algumas outras marcas, mas também a própria rede Intercity, fiz todos os uniformes deles. Depois eu fiz o reposicionamento da Lebes de moda. Daí entrei na Breton, na Casa Loma, joalheria, Império Persa. Então teve várias outras. E que também para mim foi muito importante, porque claro que eu fui enxergando outros segmentos que isso é muito rico, né? Tu vai alimentando e a moda, ela tá muito... Moda, cultura, arte, design, tá tudo muito... Ela bebe da mesma fonte, então isso é muito... Para mim foi muito enriquecedor. Até que 3 anos atrás, eu conversando com o Nelson Javetes, que é o CEO e fundador da Aduana, a gente começou a conversar e já tinha uma admiração mútua dos trabalhos e acabei ingressando na empresa. E aí gradativamente fui parando com o meu trabalho de consultoria e hoje full time, então estou como diretor da Aduana, trazendo toda essa minha trajetória até aqui. Legal. Então o Nelsinho comprou o teu passe, um baita, né, porque na verdade tu tá full realmente na aduana e desenvolvendo um trabalho, como eu te falei antes, né, muito legal, assim. E voltando pra Hembe, né, tu foi um baita visionário, na verdade, tu é, né, mas eu lembro que eu tive algumas vezes na Hembe, mas numa delas foi numa visita técnica com o Cindy Lojas, Sim. junto com os Orteia, né. Uhum. E eu fiquei encantada com a loja, porque é isso que tu tá falando. Eu me lembro que eu tinha vindo de uma NRF, Uhum. que eu fui numa loja, era Club House, eu acho, não me lembro o nome da loja, Sim. que eu fiquei fascinada porque ela tinha exatamente isso. Era uma casa, uma loja Uhum. de roupas femininas, mas tinha floricultura, tinha café, e era um lugar de estar, muito mais Sim. que um ponto de venda, né, como tu Uhum. falou. E a Hembe e o mais legal disso tudo é que normalmente essas lojas que têm, moda e tem objetos para casa também, outras coisas mais, normalmente são femininas. E eu me lembro que eu te perguntei isso, né. Puxa vida, numa loja masculina tu ter xícaras de cafezinhos, ter produtos de design, o homem compra, porque a mulher também entra na loja, a gente sabe, para comprar para o homem, mas o homem compra e tu disse assim, tá muito positivo o resultado, né. Sim, e também até questão, principalmente por Na um fato era que quase 60% da nossa clientela era feminina, ou seja, direta ou indiretamente. Por quê? Porque a mulher ia comprar o presente pro homem, pro marido, pro pai, pro namorado, pro filho, que seja, ou ia junto acompanhando o marido, o filho, e muito influenciadora nesse momento, né. E como ela estava tão presente, eh também muitas vezes ela acabava também comprando para ela também. Então quando eu escolhi, vou escolher, por exemplo, umas mantas, tá, chegou a estação do inverno, umas echarpes diferentes e tal. Eu sempre buscava também ter, hã, cores bem diferentes, cores fortes, e sabendo que ia atingir tanto o público masculino quanto o público feminino. Mas de repente uma manta roxa com lilás ou laranja, talvez não vai ser tão comercial para o masculino. Então vamos vender talvez, mas não muitas, porque o público masculino é um pouco mais restrito na questão de cores. Agora, mas como tinha a entrada da mulher, então a gente acabava tendo essa possibilidade de ter um mix bem rico, né, bem vasto de cores e de produtos diferentes e coisas para casa, e sendo um local muito de presente também, né, então a Remy se tornou uma referência para presente também. É bem isso, né, porque a mulher adora comprar, né, obviamente, e quando ela tem que comprar só para o homem, ai, né, cadê o meu? Fica essa Sim. coisa, então ela consegue. E também muitas vezes até para presentear, né, não sabe que Perfeito. roupa dar, que gravata ou que camisa, e Uhum. também um objeto para casa sempre é bom para todo mundo, porque todo mundo vive numa casa, Sim, tanto o homem quanto a mulher, né. sim. Então não tem, mas era uma coisa rara, Uhum. foi realmente quebrou um paradigma no mercado, né, de moda masculina fazer esse tipo de produto, né. Sim, sim. Mas isso veio muito na pesquisa inicial, que quando a gente fez algumas pesquisas qual e quant,
e veio que o homem gostaria de ter uma loja que resolvesse os seus problemas, né? Que ele pudesse comprar uma roupa, pudesse comprar uma coisa para casa, uma panela, uma xícara de café, resolver tudo ali. Não quero tá e isso é muito, acho que historicamente, né, o comportamento do homem ele não quer fazer pesquisando, vou para uma loja ou para outra, né? Faço a comparação. A mulher já gosta, né, dessa isso até veio muito. Teve um entrevistado até comentou naquela época a Lelis Blank tinha uma parte de casa muito forte. Isso. Hoje em dia depois mudou um pouco, né? O grupo mudou e hoje até eu acho que a antiga fundadora hoje tem a Souk, se eu não me engano, que também tem uma parte de casa. E eu me lembro que esse entrevistado comentou que gostaria muito que tivesse uma Lelis Blank masculina com toda essa parte de casa também. E depois, até mais adiante, teve a Remy, mais adiante depois, até teve a tentativa de uma Lelis Blank masculina, que eu não me lembro o nome agora. Não deu certo. Que não deu certo. Né? Bom, tá aí um desafio para a Duana, quem sabe? Quem sabe? Mesmo... Dá para ampliar ali, sabe? Tem um espaço ali que. Verdade. Mas realmente pode ser uma. Sim. Vai experimentando. Com certeza. E até agora, porque em outubro nós inauguramos a nossa nova loja, a Nilo Peçanha, que é a Duana mais Rembe, né? Então, a partir dessa minha entrada na Duana, esse casamento foi dando certo, e daí resolvemos fazer uma experiência diferenciada num ponto nobre de Porto Alegre, e ali nesse ponto também a gente pensou em ser também um laboratório para as outras lojas, e está sendo bem interessante, assim, porque a gente também consegue ter algumas outras marcas pontuais ali, eventualmente alguns objetos, né? Então isso tudo está sendo bem, já o primeiro mês já foi bem bacana, assim, a gente está num resultado bem legal também. Que legal, coisa boa. Agora vocês estão com troca de coleção, enfim, quer dizer, sempre né? Troca de. Sim. É meio atemporal hoje em dia também, né? A moda hoje, e mesmo a questão inverno, verão, ela não é mais tão quadradinha como era antes? Ou fala um pouquinho sobre isso, assim, desse estudo todo de. A gente tem troca de coleção, então existe o quê? Tem algumas linhas que são contínuas, né, de produto. Então, principalmente no nosso caso, acho que as grandes marcas também têm linhas contínuas de produto, que seria o seguinte: alguns grupos, por exemplo, calçado social, uma calça esporte. Então, tem alguns, a gente sabe que aquela calça de sarja, chino, daquele estilo, é um produto que sempre tem uma busca, e então a gente vai manter ela como um produto perene, e nós vamos, claro, que vai trocando a coleção, a gente daqui a pouco introduzimos uma cor nova, entra do verão, vamos botar cores mais claras, mas são produtos contínuos. Agora, em estações sazonais, a gente tem sim, daí a gente troca bastante. Então agora já né, estamos terminando, né, a gente acabou fazendo uma promoção do verão, e acaba sempre combinando depois do final aqui com Loucura Total, que para nós é super importante. É muito bom. Eu não quero puxar a brasa para o assado para cá, mas o Loucura Total eu acho que é um case, né? Então acho que conseguiu marcar tão forte como Liquida Porto Alegre. Acho que nenhum, eu considero, acho que nenhum shopping de Porto Alegre conseguiu fazer algo como Loucura Total, porque são datas específicas, são 2 vezes por ano, tantos dias, e a venda é muito boa, né? É muito expressiva, né? Então, e esse ano, inclusive, até é importante a gente colocar aqui, como o Total X é gravado, então deixa eu até fazer uma tradução que eu acho que é legal para não ficar desatualizada a tua troca de estação, né? Tá. Porque eu até puxei esse assunto. Então, a gente está falando aqui, nós estamos em março, né? Finalzinho de março, tu faz a troca de estação agora, muito provavelmente esse programa vai estar, esse episódio vai estar, a gente não sabe que mês ele vai estar na programação. Perfeito. Então, deixar claro para vocês que a Duana está sempre bem atualizada. Sim. Né? Então, isso é legal. E o Loucura Total de março desse ano, a gente estava até falando, ainda bem que ele aconteceu, né, depois do dia
10, a gente sempre procura fazer perto do dia 5, mas teve o carnaval, Sim, vem competir com a gente, o nosso loucura total. Mas março foi um mês complicado, até porque 10 dias de março não aconteceram, né? sim. Que foi do dia 1º até Uhum, dia 9, 10, realmente depois do carnaval. uhum. Então, o loucura esse ano fez a diferença maior ainda. Sim, Foi o mês de março sim. praticamente, né? E esse ano eu avalio que janeiro e fevereiro foram bem atípicos, né? Então, acho que geralmente janeiro é um mês muito bom. Então, já há alguns bons anos que janeiro não é mais considerado. Porto Alegre continua com uma circulação muito boa de pessoas. E fevereiro sempre tem aquela barrigada que já é conhecida. Mas, eu não sei o porquê, mas vendo em vários, não só em varejo de moda, mas vendo Vários setores, né? vários setores em gastronomia, porque Porto Alegre realmente estava vazia em janeiro e fevereiro, né, então parece que as pessoas saíram mais tempo, não fizeram tantas viagens internacionais, acho que muita gente ficou realmente no turismo local ou foi para as praias, então É. muito litoral estava cheio. Mas teve, também não sei se é algo pós-enchente, né, teve aquele momento também, lembro de pós-pandemia, que as pessoas tiveram essa necessidade de. Foram morar na praia e ficaram É, também, né? então não sei o que aconteceu, mas realmente eu vejo que janeiro e fevereiro aconteceu isso. E março deu um boom Que bom, e veio junto com o Loucura Total bem na hora certa. Então acho que casou bem. que legal. Vindo para essa questão da aduana, né, ela sempre foi uma loja, vamos chamar talvez um pouco mais tradicional, né, até, acho essa sensação que eu tenho olhando, né, de fora para dentro, assim. Com a tua entrada teve essa mudança também Uhum. de modernizar mais, de ir mais por uma coisa de tendência mesmo, Hum, e olhar mais o comportamento do consumidor. O que perfeito. que mudou nisso, Felipe? Até o cliente mudou da aduana? Sim, sim, isso a gente enxerga, até a gente estava comentando um pouquinho, né, diariamente a gente tem 30% de clientes novos, todos os dias. Então, claro que isso é uma soma de vários fatores, né, então o produto é muito importante, questão produto, atendimento, experiência de loja, então acho que, claro, daí vem VM, comunicação, então tudo isso vai abraçar A credibilidade da marca a também era credibilidade da importante. marca. A marca sempre foi muito forte, né, e ela hã, sempre foi muito ligada à alfaiataria, bem como eu estava comentando. Então as pessoas tinham uma visão que a alfaiataria gaúcha, né, ligava diretamente para a aduana. E com o passar do tempo, o nosso mix foi aumentando fortemente. Hoje a gente tem depois foi um passo da aduana que, anos atrás, quando comprou a Vitorino, também já teve isso, que quando compra a Vitorino e entra com a linha casual esporte, então isso acho que foi um ponto bem importante naquele momento, e de posicionamento também, e também de abertura de mix. E agora, também agora com a minha entrada, eu foco bastante, claro, bastante também em produto, né, então acho que isso é importante a gente trabalhar muito bem o nosso core, que é a alfaiataria, que é o blazer, vai ser o terno, eh, e com isso, mas está dentro do momento, ou seja, a gente tem que buscar. Hoje a gente trabalha muito com tecidos tecnológicos, então vai ser um blazer de malha, sem forro, que seja confortável, que não amassa. Camisaria tipo, trabalha muito com fibra de bambu, ou uma camisaria que não easy iron também, que toca na mala, não precisa passar. Praticidade. Praticidade, então, acho que isso também talvez seja um legado pós-pandemia, que o homem ele compra muito pelo conforto, né, então só que hoje a gente tem que estar confortável e tem que ter forma e função, né, eu acho que é importante ter os 2 atributos. E com isso a gente fomos fazendo algumas experimentações, trazendo novos insumos e desenvolvendo alguns fornecedores.
E, e o entendimento é que também um atributo forte da aduana, que é o preço justo, a gente foi entendendo que a aduana não importa o cliente entende se é um produto de qualidade, ele vai pagar mais caro por ele, né? Então, mas a gente tem ainda um preço justo que a gente compete muito bem, só que claro que vai ser um preço um pouco mais elevado, né? Então, hoje em dia a gente tem camiseta de algodão Pima, nossa camisaria toda de algodão egípcio, então a gente trabalha bastante com isso também, né? É, e aquilo que a gente estava falando, né, preço justo não quer dizer necessariamente uma coisa barata ou, Sim, né, ele é justo para quem compra e também perfeito. para quem vende, né, Exatamente. então tem essa equalização toda de Sim. E nesse momento também é importante quando tem essa entrada de um mix também novo, de capacitar muito as pessoas, de capacitar muito a nossa equipe. Por quê? Eh, até a questão da própria alfaiataria que a gente estava falando, antigamente se utilizava o terno, camisa, gravata, sapato, meia combinando com a calça, tudo pronto, não isso tem acabou, não esse vem deu, inventar moda. exatamente. Então hoje não, então tem essa possibilidade e o cliente vai lá, ele vai então a gente tem que ensinar também muitas vezes o cliente que ele vai comprar o terno, mas ele vai usar se ele precisar usar no trabalho, no evento, com gravata e camisa, beleza, mas depois ele pode usar aquela calça social, como eu estou usando hoje, com uma camiseta. Depois ele pode usar o blazer com uma calça de sarja ou com jeans. Então tu acaba ampliando também formas de utilização daquele terno, que então acho que ganha para o guarda-roupa do homem é muito bom, porque com traje ele tem N possibilidades. Mas isso é importante a gente capacitar a nossa equipe para demonstrar, fazer as combinações, né? Então, porque o cliente ele quer isso, ele quando ele vai numa loja de moda masculina, ele quer sentir seguro que ele está fazendo uma boa compra, mas também que ele saber como é que muitas vezes tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de combinar, ou como é que vai utilizar uma roupa com a outra, né? Então, isso é bem importante. A gente percebe muito isso na aduana, né, a equipe de vocês está sempre muito atenta, né, isso é muito Uhum. legal, assim, eu já tive experiências de compra lá e mesmo de como shopping de ficar passeando e Sim, olhando para dentro das lojas, né, como é que é o funcionamento. E a tua equipe está sempre impecável, sempre bonita, né, sempre, com uma moda, né, sempre sim. arrumada, assim. Então isso também gera uma confiança e uma credibilidade no cliente e desperta essa coisa de entrar e dizer: "Pô, eu quero estar que nem esse cara que está ali dentro", né. Perfeito, perfeito. Isso eu acho muito importante, assim, porque a gente vende justamente, né, a gente quer, hã, justamente ajudar a aumentar a autoestima do nosso cliente. Então, para ele estar naquele momento, ele se sentir bem, né. Então tem um livro que eu gosto muito, que é o Silent Messages, que é Mensagens Silenciosas, que fala sobre, quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, durante 5 segundos a gente já faz um Escaneia. pré-julgamento, escaneia, já pensa qual profissão, escolaridade, o que faz, o que não faz, então, se confia, não confia, e ele traz, claro que isso são vários pontos, se a pessoa como é que ela se comunica, se usa, hã, se ela se ela utiliza as mãos para falar, não utiliza as mãos, tudo isso, faz parte desse pré-julgamento, mas a questão da vestimenta de imagem pessoal é 60% dessa análise. Então, é muito importante que a gente esteja bem apresentado para o cliente e que ele vai saber que ele vai comprar que a pessoa que está apresentando para ele entende do assunto, muitas vezes também até pela forma como ela se veste, né, então É, é o um espelho é antes do provador, né, olhar para o isso, vendedor exatamente. e se espelhou, né, É, na cor. então isso Vocês trabalham muito isso com a equipe, né, você sim. estava falando, é importante, e mais importante do que fazer o passo a passo de venda e como é ele entender da moda, ele saber ir além da questão de Uhum. compra e venda, né, e Sim, atendimento o atender bem não é dar bom dia, boa tarde, boa noite, perfeito. querido, e tal, mas é entender do que está fazendo, né, É, com certeza, porque assim, técnico. é importante, ficou muito, hã, a questão do passo a passo da venda, então tinha várias escolas e livros que falam a importância do crachá, tem todos os jargões aí,
Mais importante do que isso, eu acho que é realmente olhar para o cliente, né, se conectar com ele e prestar atenção no cliente. Então, por isso a gente faz, hã, bastante treinamento interno. Eu gosto de pelo menos uma vez por mês, eu faço um treinamento de integração com todas as pessoas novas e os gerentes faço uma vez por mês, tem reunião gerencial. Então acho que fora os treinamentos de loja internos de cada um, porque é fundamental, esse cuidado com a pessoa porque com o cliente, né. Então muitas vezes o cliente chega e o vendedor já pega um celular, eu acho horrível quando chega numa loja o vendedor com o celular, já está mostrando que não está desinteressado, né. Então eu sempre digo: "Olha, mais importante do que fazer o teu passo a passo à venda, claro que depois quando chegar e a apresentação do produto e vai fazer as combinações, é fundamental que tu mostre a técnica de atendimento, mas primeiro faz a conexão com ele, né, então não pega o celular jamais, vou precisar pegar o celular para vou calcular aqui a promoção, então diz: "Olha, Ok. estou pegando aqui", mas fala, porque daqui a pouco o cliente está achando que tu tá mandando um WhatsApp. É, vou te mostrar aqui um modelo legal que tu pode. Isso, exatamente. Então acho que essa parte de conexão, acho que é fundamental, a gente trabalha muito isso com as nossas equipes, né. Quando tu pensa na moda, né, e trocas de novo de coleção ou mesmo alguns ajustes, tu te inspira onde? Como tu estuda muito, né, Felipe, Uhum. isso, como aonde tu busca mais inspirações, assim? Hoje hoje é muito mais fácil, né, então antigamente, antigamente eu consumia muita revista, então de vários lugares, então era revista, 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 e a partir disso eu fazia meus mapas mentais ali, tal, 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 e fazia. Mas hoje é muito fácil, né, então pela internet, Pinterest, existem várias formas de conseguir, acessar, mas eu também faço parte ali junto do grupo do WGSN, então com isso para mim é mais fácil, porque eu tenho muitos relatórios diários do que está acontecendo no mundo todo. E ali aparece desde, vitrines de lojas dos Estados Unidos, Paris, Milão, tudo que é lugar, o que está acontecendo nas ruas, desfiles, então para mim também ali eu me alimento muito por ali também, né. Mas assim, a questão de eu acho que a questão de estudo é um ponto, comportamento é outro, que vê o que que as pessoas estão usando na rua também, né, então não adianta trazer essa inspiração lá de fora e ver que Aqui por exemplo não é. exatamente. Então se eu for querer trazer, vou colocar uma alfaiataria que está acontecendo hoje na Itália, uma calça super larga, um casaco com uma lapela gigante, não vai funcionar, né, então tudo bem, eu tenho que saber o que está acontecendo, mas mas eu tenho que entender o que acontece aqui. Pé no chão, né, não É, dá tem para que se querer fazer ser a moda pela moda, exatamente. né. Agora eu posso trazer, mas aquela cor, de repente, o tom terroso, marrom, tá super super em alta e aqui ainda tá patinando um pouquinho na alfaiataria, mas eu vou investir. Então acho que tem algumas, fontes de inspiração que é importante trazer. E fora isso, também acho que é importante eu sempre acredito que para criação, não importa qual for não for a área, acho que é importante ter outros repertórios, né, então eu gosto muito de consumir filmes, séries ou se tem alguma exposição, tudo que for teatro, arte, cultura, eu acho que isso é bem importante também, porque, todos acabam bebendo da mesma fonte e acaba tendo uma ligação muito direta, né, então a gente vê, por exemplo, principalmente sobre daqui a pouco ver cores, mobiliário, tu vai acabar vendo interferências de cores ou formas ou geometrias que daqui a pouco a moda vai acompanhar muito bem. Então, acho que tem que ter esse olhar também para o lado também, né, não só para o próprio negócio. Legal. Tu estava falando antes que porque eu tinha aquela fantasia, né, que eu te falei, não sei de onde eu tirei isso, que eu achava que a tua família, o teu pai, nada a ver, né, Aham. tinha Sim. vindo de alfaiataria e tal. Mas tu disse: "Não, talvez tenha sido do meu sobrenome, né". Sobrenome porque todo sobrenome alemão tem que vem de algum ofício, né, então o meu Rembrandt
com B não existe, né? Não tem nenhuma tradução, mas o que seria mais próximo é com D, que é o camiseiro, é o mais próximo, porque a minha família toda vem da área da saúde, então não tem nada com varejo, nada com moda, Pois nada. é. E tu te inspirou de vir para o varejo, vir para a moda? Pois então, eu acho que as coisas acabaram acontecendo de que forma. Olha, eu sempre gostei, eu acho, não sei se eu ia comentar acho que eu comentei aqui já do parque de diversões, já Comentou. comentei. Aham. Então eu sempre Experiências. gostei, a experiência para mim sempre foi meu que eu sempre me atraí muito. Então, mas aí depois, a partir disso, eu queria também gastronomia é outro lado que eu gosto. Então, naquele período, eu acabei também estudando trazer algumas franquias para cá. Cheguei até dar alguns passinhos e conversando com o Rainforest Café, que é aquele que é um café Uhum. muito bacana nos Estados Unidos, porque tem a questão da família, tem toda a parte que é como se fosse uma floresta dentro, e anoitece, e tem os animais e tal. Então, eu diretamente, nunca foi a minha primeira opção, né? Minha formação é administração, e nunca foi a minha primeira opção que foi para moda. Mas como eu sempre fui muito encantado por experiência pelo varejo e sempre gostei de comprar bem, assim, e aí também tendo uma boa demanda de mercado e tal, acabei entrando na moda, e a partir daí, daí sim, daí me especializei bastante, Sim. e daí fiz curso, daí acabei estudando, fiz direção criativa com o Hercovitch, daí eu estudei com Carvalhal, com Constança Pascolato, teve bastante coisa que eu Só fui, fera. daí eu fui indo atrás. E moda é um ser vivo, né? Varejo é um ser vivo e muda muito, né? Então, Uhum, também tem obviamente, a questão da diversão, entre aspas, com o sim, parquinho, mas tem uma montanha-russa nesse varejo tá, todo, né? com Principalmente certeza. agora que a gente sobe, desce, vem e tem que saber mexer a cabeça nos loopings, né? Se for fazer uma analogia, tua montanha-russa aí. Não, varejo realmente, como eu digo, não é para os fracos. Não é para os fracos. Tem que ser muito resiliente, né? A gente tem que gostar muito, né? Tem que ter muita paixão pelo varejo, mas também quem gosta não consegue sair nunca mais, né? Fala-se que é uma cachaça, né? É uma É, droga que é, não faz mal, é mas verdade. vicia. Vicia. E como? Tá. Que vem mais por aí, Felipe? Vem alguma novidade, alguma coisa nova, além que tu, né, recém colocaram a Hemby Uhum. na Nilo Peçanha. Bom, agora a gente está num momento bacana também a gente está fazendo a reforma de algumas lojas, né? Então nossa loja da Praça da Alfândega, a gente fez agora, acabamos a semana passada, reinauguramos ela, Eu vi, então mas tá bonita a loja. tá bem bacana. E aí é importante, né? Eu acho que como questão da vestimenta, a nossa casa também Uhum. tem que estar tem que estar atual, tem que estar contemporânea, tem que estar para poder receber o cliente. E, e aí, agora em seguida, nós também estamos já planejando fazer reforma da loja do Outlet, do eFashion. E em seguida, aqui, sabe que aqui Pois é. já tá nos planos. Bom, mas já vamos fazer essa reforma já pensando, né, numa questão de novidades, quem sabe Com certeza, porque mix ou uma outra loja com esse teu mix completo que eu sou fascinada. porque aqui eu acho que não faz muito tempo que teve Ah, uma. tá bonita a loja. Aqui a loja é muito boa, essa loja do Total, e não faz muito tempo que teve reforma. É. Mas aqui essa é uma operação também que é muito importante para nós, né? Então, e o varejo tem que ter esse dinamismo. A gente não adianta, pode estar com uma casa bonita, mas a gente tem que estar mudando, assim como as coleções, não pode, a gente tem que estar, toda a coleção tem que ter novidade, campanhas, tem que ser campanhas diferentes. Eu acho que o varejo, principalmente de moda, ele pede muito isso, né? Então, é importante. É, isso aí, até porque o cliente busca muito essa referência, né. Sim, Às vezes o cliente estuda muito a moda dentro do próprio ponto sim, de venda, né, sim, ele aprende muito é verdade. isso, então é importante É essa verdade. atualização constante. Sim. E realmente, e tudo, né? Então a gente vai.
nós mesmos, como seres humanos, a gente vai mudando muito rápido aí durante o ano, a gente já vai mudando. Então, o varejo é o termômetro de tudo isso, né? Então, a gente tem que estar realmente sempre à frente, mudando antes de qualquer coisa. Não dá para esperar. Legal. O comportamento do consumidor, do homem, quando vai comprar, né, para ele próprio, e da mulher, quando é o presente, é muito diferente na hora da escolha, assim? O que que é mais fácil vender para quem? Assim, historicamente, o homem ele fideliza mais, né? Então, quando ele gosta de um serviço ou de um produto ou de uma loja e se ele gostou, ele vai retornar e vai ser mais fiel àquela marca, né? Então, isso para a moda masculina é muito bom, né? Então, eh, para a moda feminina, por isso existe uma competição muito grande e porque a mulher ela acaba consumindo, de repente, um produto numa loja, depois depois a próxima vez vai comprar numa outra marca, daí vai fazer o mix com outro produto de outra loja. Então, eu acho que são comportamentos um pouco diferentes, assim, o homem também tem, não digo não, eu acho que não dá para a gente generalizar, né, porque Claro, claro. mas geralmente o comportamento do homem ele é mais prático na hora da compra, né. E, então acho que isso é importante, esse tipo de atendimento, e que dê segurança para ele, que está fazendo uma boa compra, eu acho que isso é importante. Mas acho que tanto o homem quanto a mulher, a gente tem que fazer cada vez mais, eles estão mais informados. Hoje, por isso eu falo muito com a equipe, assim, hoje com o telefone na mão, eles com toque vai saber muito mais de tecido do que qualquer um, ele só botar na inteligência artificial do próprio Sim. WhatsApp e já te diz tudo sobre a composição. Então a gente tem que estar bem preparado para receber as pessoas, né. Tu acha que esse é o maior desafio? Qual tu pensa que é o maior desafio do varejo? Olha, eu acho que o maior desafio do varejo, acho que são as pessoas, né, então, acho que questão de produto, de loja, de comunicação, acho que tudo isso a gente consegue, acompanhar o que está acontecendo, inovar, né. Claro que isso demanda tempo, investimento, então, hã quem trabalha no varejo não pode ser nem um pouco acomodado, tem que estar sempre. O Nelson é muito assim também, o Nelson Nossa, nunca então isso é muito importante, mas o desafio é realmente as pessoas, encontrar pessoas certas, né, então hoje eu não gosto de quando for fazer eu acabo quando faz parte de a contratação de alguém, eu sempre gosto de estar na última etapa. Porque eu achei importante, não é pelo histórico da pessoa, pelo conhecimento técnico ou experiência, mas eu vejo muito mais o lado emocional, né, o lado emocional, ou o que que a pessoa realmente, se ela quer, não adianta se ela porque eu não sempre digo, não adianta ela estar vendedor, né, então tá ali só para fazer durante um período, então agora tem pessoas que amam a profissão e querem trabalhar ou querem aprender, se desenvolver e crescer, então a gente vai dar todas as ferramentas para voar. Mas como acho que todos os setores é difícil a gente encontrar pessoas, boas, assim, que queiram, né, não pessoas boas tem, mas que realmente que queiram estar ali. É, exatamente, porque, né, vendedor e tá numa equipe de loja não dá para ser um freela, né, um Não, freelancer. Ele tem que ter um vínculo com o negócio, né, aquilo sim, que tu fala, tem que ter o prazer sim, pela história, é quase como ser um empreendedor, né, como se a loja fosse exatamente. dele mesmo. Perfeito, perfeito. Hoje se fala muito intraempreendedor, né, então É, que tenha aquela preocupação, né, que seja a gente sempre diga, tem que ser transparente total com o cliente, mas também tem que ser transparente total com a empresa, né, não adianta querer aquele vendedor antigo que vai lá enganar o cliente ou vai enganar a empresa para tentar ganhar confiança do cliente, então acho que isso não funciona mais, né, então
Por isso que eu acho que a parte emocional é mais importante do que de parte técnica, né. Sem dúvida. É. Eu lembro que eu dizia para as gurias, né, na época da Contém, Uhum. antes de vestir a camiseta da empresa, veste a tua camiseta Sim, como, né, entendedora do negócio e desejando aquele negócio e sabendo o que que tu está fazendo perfeito, aqui dentro, perfeito. senão não adianta, Sim, tu vai ter uma é. Não, e eu acho muito bom isso, tanto que, sim, diariamente eu recebo WhatsApp de algum vendedor sugerindo alguma coisa, então eu sempre quero falar: "Olha, qualquer coisa, canal super aberto", né. Então, sugerindo alguma questão de produto, ou comentando. A gente trabalha muito bem com cashback e a gente tem ah, boa. funciona super bem, tem ferramenta também de relacionamento com o cliente. E daqui a pouco deu problema no sistema, já me avisa direto: "Olha, a mensagem saiu tá errada". Então eles estão o tempo inteiro avisando ou sugerindo algo, assim. Eu acho que isso é fundamental, porque são eles que estão no dia a dia na frente do cliente, né. Uhum. Então, a gente pode estar, planejando a coleção, planejando a campanha da melhor forma possível, as estratégias promocionais, mas no dia a dia quem está recebendo o cliente e sentindo, se deu certo, não deu certo, qual é, né, o que aconteceu, são eles. Então, é A venda de importante. vocês ela é obviamente muito mais física do que digital, vocês Perfeito. também fazem venda Sim, digital, sim. mas Nós é temos o e-commerce, mas, eh, principalmente quando claro que assim, no e-commerce a gente vende mais camiseta, polo, sapato, tênis, uma calça de sarja, jeans. Agora vender um terno, um blazer no digital é mais difícil, porque principalmente que é questão de numeração, como também a gente oferece ajustes, a gente faz todos isso é um serviço que nós temos também como diferencial, a gente oferece todos os ajustes com cortesia para o cliente. Então, às vezes acontece, o cliente compra no digital, mas ele vai fazer a retirada numa das lojas. Então isso acontece, ele paga no digital e vai numa das lojas e faz os ajustes e eventualmente, olha, foi separado um tamanho maior, ele na verdade, a gente troca o tamanho, ele faz todos os ajustes no na sim. física, né. Ah, mas boa fazer eu vou dizer, eu como quando vou comprar algum lugar, normalmente eu tenho que fazer barra de calça, né, Sim, porque sim, eu tenho 1,80 geralmente m, né, então normalmente eu tenho que fazer barra mesmo, sim. porque as calças vêm muito compridas, assim. Uhum. E, cara, me irrita quando ela marca e eu tenho que levar numa costureira. Sim, Muitas vezes eu não levo, porque eu não tenho saco, não tenho paciência de ir numa costureira. A perfeito. não ser que, né, tenha uma coisa pertinho ali que seja boa, Uhum. em shoppings hoje tem bastante, Sim, né. Mas mesmo assim, então, eu acho que esse serviço que vocês mesmo que coloque, que cobre a costura, não tem problema, mas leva tu pra mim na costureira, perfeito. traz pra mim, É, eu acho que me isso faça esse favor. exatamente. Eu acho que, assim, se a gente for falar sobre outras áreas, assim, até teve um cliente, que eu fiz trabalho de consultoria de tapete persa, que ele fazia todo o trabalho de: "Olha, o cliente está em dúvida, quer comprar um tapete para casa, mas não sabe". Então, ele já pensa com o cliente, mas leva na casa do cliente, N opções, então, trabalheira, levar uns tapetes gigantescos, Sei bem. faz toda eh, então acho que assim, toda a área, eu acho que tem algum serviço que deveria estar incluído, né. Então, infelizmente na moda, antigamente muitas ofereciam, mas hoje em dia foram cortando, 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 literalmente foram cortando, e basicamente quase olha, são pouquíssimas que oferecem. E porque, claro, por parte agora, estrutura interna. Não é nada fácil, né, porque a gente tem que ter a estrutura, tem as costureiras, tem manutenção de máquina, tem toda a logística, são 8 lojas, então tem algumas lojas que a gente tem a costureira na loja, mas outras todas vão lá pra fábrica, vão pra caixaria. E lá é feito todos os ajustes, então tem toda uma questão de organização, de planilha, então claro que não é nada fácil, para o dia a dia, né, e questão também de custo, de Claro. investimento disso.
Mas é um serviço muito diferenciado. Eu vejo que a gente ganha muito com isso e ganha muito clientes por isso também. Por isso que o preço é justo. Exatamente. Mais ainda. Mais ainda. Não, e essa questão toda também, né, quando a famosa experiência do consumidor. Experiência do consumidor não é tu fazer o teu parquinho de diversões e Sim, ter uma montanha-russa dentro da loja. Mas é exato. tu prestar um baita de um serviço, né? Sim, Isso é tu gerar perfeito. conforto, comodidade, alegria, enfim. Eu me lembro até agora nessa última no pós-NRF que teve, e acho que quem foi também falou muito sobre isso, e comentaram sobre que é fazer o básico bem feito, né. Isso. Então acho que claro que se tu tiver, outras experiências dentro de loja para entreter o cliente, para ser um lugar de estar, maravilha. Mas primeiro acho que tem que entregar o básico, tem que ter um bom produto, um bom atendimento, acho que o serviço eu acho que tem que tem um serviço também, tem que ter um pós-venda, né, eu acho que tudo isso se depois tá tudo isso feito, bom, daí tá, então pode pirar para fazer outras coisas. Legal. Felipe, maravilhoso falar contigo, né? Tu passa todo o teu conhecimento, isso é muito bom porque tu consegue dividir com todas as pessoas, não só para quem está no varejo, né, de moda, mas para o varejo de modo geral e também para quem consome, para quem compra, né? Então tu trouxe uma série de informações legais Que aqui bom. pra gente. Se tu puder deixar assim não sei se uma dica ou alguma coisa que tu queira para dar a finalização do nosso Totalks agora. Uma dica? Pois então, acho que bom, eu vou acho que Livre, leve e livre, leve, solto. sem nenhuma área, sem Sem nenhuma área, dentro de toda a tua história de vida, assim, tá. né, que é rica. Eu acho que assim, eu acho que é importante tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com amor, né, com coração. Acho que isso é muito importante, assim, acho que, eh, a gente tem que acordar de manhã já com adrenalina, feliz, pensando o que vai ser naquele dia, né. É claro que o trabalho, não, o trabalho tem dias e dias, tem coisas, tem dias que chega exausto em casa de tanta coisa para fazer e tal, mas eu acho que independente do que seja, o que a gente for fazer, a gente tem que buscar fazer aquilo que nos conecte, né, que eu acho que isso, consequentemente vai ser muito mais, o resultado vai ser muito melhor, né, então por isso que até a gente estava comentando aqui, acho que as pessoas que estão com a gente, elas têm que querer estar ali. Não adianta elas terem uma experiência, mas estão ali por estar, né. Eu acho que tudo que a gente faz querendo e com vontade, eu acho que isso que vale e é o que diferencia, né. Maravilhoso, baita construção, baita dica. Que bom te ter aqui e a gente segue conversando, né, em outros momentos Com também. certeza, sempre juntos aí. Foi ótimo. Então tá, Obrigadão. encerramos esse Totalks de hoje, esse episódio, com o Felipe Rembe dando essa baita dica. Portanto, sigam o Totalks, sigam o Felipe Rembe, sigam a Duana, porque vale muito a pena, tem muita informação por dentro ali do Instagram e das redes sociais. Valeu!